Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nona sessão sobre a Surya Aikal, a Epístola do Templo que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Baha'u'lláh. Nesta sessão vamos abordar a Epístola ao Shah Nasir-Din, que, como sabemos, foi integrada na Surya Aikal. Estes são os tópicos que me proponho abordar ao longo desta sessão. E recordo mais uma vez o nosso método de abordagem à Surya Aikal. Nós começamos por contextualizar os principais temas do corpo central da epístola e depois abordamos cada uma das epístolas dirigidas a reis e imperadores. Para falar do Shah Nasir-Din, nós temos necessariamente que falar da dinastia Qajar, que governou a Pérsia durante várias décadas. O século XVIII na Pérsia foi marcado por grande instabilidade política e várias guerras tribais. E no final do século XVIII, a tribo Qajar tomou o poder e foi-se assistindo na Pérsia a uma transformação das estruturas da governação, tendo o poder central ficado mais forte. E há alguns aspectos que marcam a dinastia Qajar. Para começar, as lealdades tribais começam a ser gradualmente substituídas por uma ideia de identidade nacional, com também a existência de um governo central. Depois, o contacto com as potências europeias levou a uma série de ajustamentos estratégicos e económicos. E, por fim, apesar desta centralização de poder, a verdade é que a legitimidade da dinastia Qajar é por vezes questionada por várias forças sociais e religiosas. É importante nós termos uma perspectiva sobre o que foi a dinastia Qajar e os seus monarcas. É uma dinastia que é fundada por Aka Muhammad Khan, um eunuco profundamente cruel, cujo reinado é sobretudo marcado pelo estabelecimento de uma nova capital na cidade de Teherão. Sucede-lhe o seu sobrinho, o Shah Ali, cujo reinado é marcado por várias derrotas militares no Cáucaso. Era um homem que apreciava o luxo, que tinha cerca de 1000 esposas e teve mais de 100 filhos. Em 1834, sobe ao trono Muhammad, neto de Fat Ali. Muhammad era um apoiante do sufismo, era um homem austero, que durante algum tempo foi adepto do revivalismo cultural persa. O seu reinado é marcado sobretudo pelo seu insucesso na tentativa de conquistar a cidade de Herat, no Afeganistão. E depois sucede-lhe Nasir-Din, um homem impulsivo e faustoso, um homem que visitou a Europa, que várias vezes foi visto como modernista, mas era sobretudo um homem ditatorial e corrupto. Em 1896 sobe ao trono Muzaffar ad-Din, um homem extravagante, um homem cuja governação provocou uma crise política que levou à Constituição de 1906. Um homem cujo reinado é também marcado por várias crises financeiras. E depois subiu ao trono Muhammad Ali, um Shah que atacou o parlamento e foi deposto e acabou por morrer no exílio. E por fim, o último dos Qajares foi Ahmad. Ahmad que teve 2 regentes, que teve enormes problemas internos e externos e também morreu no exílio. Na Pérsia do século XIX, a elite governante obtinha a maioria dos seus rendimentos através das terras e dos despojos de guerra. E o governo nem sempre era capaz de aumentar os impostos ou de controlar efetivamente as suas despesas. E o Shah tinha de controlar os agentes da governação e, simultaneamente, proteger os seus súbditos contra esses agentes da governação. E nem sempre era fácil manter este equilíbrio entre governantes e governados, entre os governadores provinciais e os súbditos. Entre a elite governante da Pérsia no século XIX, nós podemos identificar 3 tipos de homens. Os primeiros Qajares consideravam-se como os homens da espada, isto é, os homens em cujas mãos estava o poder. E esse espírito de domínio, manteve-se durante várias décadas. Mas enquanto governantes, os Qajares reconheciam também o valor dos homens da pena, isto é, dos burocratas responsáveis pela administração governamental, burocratas esses que controlavam as funções financeiras e militares.
Alguns desses burocratas tinham fortes ligações com os ulemás, com os comerciantes dos bazares e com outros notáveis. E, portanto, eles tornavam-se elos de comunicação com vários grupos sociais. E, por fim, havia um terceiro grupo, os homens de sabedoria, isto é, os religiosos. E os cajares aprenderam muito rapidamente a necessidade de estar nas boas graças desses homens. E muitas vezes concediam-lhes apoios financeiros, davam-lhes terras e permitiam-lhes ter autonomia judicial. Vejamos agora um cronograma que nos permite identificar os principais eventos que ocorreram na Pérsia ao longo do século XIX. Quando este século se inicia, é o Shah Ali que governa a Pérsia. E o século XIX inicia-se com uma guerra russo-persa, uma guerra que vai durar quase 10 anos. Em 1807 há um acordo entre russos e ingleses que define zonas de influência na Pérsia. Em 1818, a Batalha de Kafir Kala, uma batalha de resultado inconclusivo no Afeganistão. E, em 1826, uma nova guerra entre russos e persas. Em 1834 sobe ao trono Shah Mohammad. Shah Mohammad, cujo reinado é marcado pela campanha militar em Herat, no Afeganistão, pelas revoltas em Isfahan e pelo Tratado de Erzurum com os otomanos, um tratado que define claramente a linha de fronteira entre o Império Otomano e a Pérsia. Em 1847, os britânicos impõem a abolição da escravatura no Golfo Pérsico. Em 1848 sobe ao trono Shah Nasir-Din. Ele vai ter um reinado que dura quase 50 anos. Esse reinado é marcado por uma nova campanha militar contra a cidade de Herat, pela fundação de várias escolas na Pérsia, pela polémica concessão à Reuters, em 1872, pela cedência do Turcomenistão à Rússia, em 1881, e pela crise do tabaco, de 1890. Em 1896, sucede-lhe Muzaffar ad-Din. E, ao longo deste século XIX na Pérsia, há algumas personalidades entre a elite governante que merecem a nossa atenção. E destaco aqui 4 dos grão-vizires. Kaimakam, que é elogiado por Baha'u'lláh, Mirza Akazi, que é referido como o anticristo da revelação Babi, Amir Kabir, responsável por várias iniciativas de modernização da Pérsia, mas também responsável pela execução do Bab, e Mirza Hossein Sepahsalar, ele que tinha sido embaixador persa em Constantinopla e durante 2 anos vai ocupar o cargo de grão-vizir. Na Epístola ao Filho do Lobo, Baha'u'lláh vai fazer um elogio a este homem. Poderíamos ainda dizer que ao longo do século XIX vão ocorrendo algumas transformações de caráter cultural na Pérsia. Em 1837 começa a ser publicado o primeiro jornal mensal na cidade de Tabriz. Em 1851 é fundado o primeiro semanário em Teherão e em 1865 é fundada a primeira escola feminina da Pérsia. Ao longo do século XIX, a população persa vai crescendo. No início do século existiam cerca de 6,7 milhões de habitantes no país e o século termina com cerca de 10 milhões de habitantes. Mas destes habitantes, 80% eram nómadas ou camponeses e 2/3 da população vivia nas províncias do norte ou do centro. As cidades de Tabriz e Isfahan eram maiores que Teherão, maiores em população, maiores em dinamismo comercial. E a cidade de Tabriz tornou-se o local de residência do príncipe da coroa. E ao longo do século XIX vai surgindo na Pérsia uma economia nacional, uma economia assente numa rede comercial que permitia uma maior circulação de pessoas e bens entre as cidades e as províncias. E algumas ilustrações das cidades persas no tempo da dinastia Qajar. Tabriz, que era a cidade mais populosa e mais próspera do país, era o principal interposto comercial com o exterior. Era também residência do príncipe da coroa, isto é, do príncipe herdeiro. Isfahan, uma antiga capital persa, que mantinha uma predominância religiosa e um grande dinamismo comercial e cultural. Shiraz, que também já tinha sido capital persa, que mantinha ainda um certo dinamismo comercial, sobretudo devido à sua proximidade em relação ao Golfo Pérsico. E depois, Teherão.
Teherão, que era a nova capital estabelecida pela dinastia Qajar. Se é verdade que a Pérsia nunca foi colonizada por potências europeias, também é igualmente verdade que a Pérsia nunca esteve imune à influência, por vezes intrusiva, dessas potências europeias. Já na fronteira com o Império Otomano, apesar de haver alguma instabilidade, a verdade é que, ao longo do século XIX, essa fronteira registra o aumento do comércio e do movimento de pessoas. O Império Otomano vai se tornar para a Pérsia como que uma janela para o mundo europeu. É do Império Otomano que chegam notícias e novidades da Europa e os persas, por seu lado, vão observar com interesse as reformas, as inovações e os problemas que vão surgindo entre os otomanos. Por outro lado, nas fronteiras norte e sul, quer a Rússia quer a Grã-Bretanha exerciam uma enorme influência política, económica e até cultural sobre a Pérsia. Os russos tinham ambições expansionistas no Cáucaso e na Ásia Central. E os britânicos tratavam a Pérsia com um misto de cortesia e desconfiança. Estavam atentos a tudo o que pudesse ocorrer na Pérsia e de alguma forma pudesse ameaçar o Império Britânico. E, de alguma forma, a Pérsia acaba por se tornar um estado tampão entre o Império Russo e o Império Britânico. E devido a isto, vão surgir por vezes na Pérsia esforços de modernização tecnológica, de modernização militar e de reforma educativa. Os persas sentiram-se humilhados pelas derrotas com a Rússia nas primeiras décadas do século XIX. E em 1829, a missão diplomática russa em Teherão foi massacrada por uma multidão em fúria. Como consequência, nas décadas seguintes, a Rússia manteve uma ameaça militar, como que uma espada de Damocles sobre o Estado de Qajar. Perante as pressões de russos e britânicos, a Pérsia torna-se como que um peão nos jogos de interesses dessas grandes potências. Este mapa ilustra as consequências das pressões russa e britânica sobre a Pérsia. Ao longo do século XIX, a Pérsia vai perder vários territórios para o Império Russo, vai tentar sem sucesso conquistar a cidade de Herat no Afeganistão e já no início do século XX, ainda sob efeito da governação Qajar, a Pérsia é dividida em zonas de influência russa e de influência britânica. É, portanto, como eu disse, um Estado peão no jogo de interesses de duas grandes potências. E esta posição da Pérsia face aos grandes poderes, que era o Império Britânico e o Império Russo, é ilustrada por esta caricatura publicada por um jornal no início do século XX, em que vemos um inofensivo gatinho persa rodeado por um leão, que simboliza o Império Britânico, e um urso, que simboliza o Império Russo. E o leão diz para o urso: olha para isto, podemos bater-lhe na cabeça, podemos bater-lhe na cauda, até lhe podemos dar umas pancadas nas costas. E o gato diz: não me lembro de ter sido consultado sobre isto. Elemento importante na diplomacia russa em relação à Pérsia, o conde Dmitry Dolgorukov, que falámos quando referimos a epístola de Baha'u'lláh dirigida ao czar da Rússia, e também aqui uma ilustração de uma recepção na Embaixada Britânica em Teherão. Vejamos então quem foi Nasir-Din, quem foi este Shah da Pérsia a quem Baha'u'lláh dirigiu uma epístola. Em 1819, o Shah Fatali ordenou que o seu neto, Mohammad Mirza, que então tinha 12 anos e era filho do príncipe da coroa, casasse com Malik Jahan. Era um casamento que visava aliviar tensões intertribais que iam dividindo os Qajares. Muhammad era da tribo da Avalu e Malik Jahan era da tribo Kuvanlu. E foi um casamento infeliz, mesmo para os padrões reais. Além das rivalidades intertribais, as personalidades eram incompatíveis. Muhammad era introvertido e impressionável e Malik Jahan era enérgica e dominadora. O
Os problemas do casal refletiram-se nos filhos, quer durante a sua infância, quer já na sua idade adulta. E, além destes problemas matrimoniais, junta-se também a influência de Mirza Akazi sobre a vida privada e a carreira política de Muhammad. Muhammad era um homem que tinha uma necessidade enorme de orientação espiritual e emocional, e Mirza Akazi preenchia essa necessidade. Akazi apresentava-lhe um misto de aforismos sufis populares e também um resumo muito pessoal de ensinamentos religiosos semiformais. E Akazi não vai influenciar apenas a vida de Muhammad, ele vai também influenciar o princípio de vida de Nasir-Din e viria a ser grão-vizir. Este casamento conflituoso entre o Shah Muhammad e Malik Jahan tornaram Nasir-Din numa criança rejeitada. Ele não era prioridade nem para o pai, nem para nenhum dos seus ministros. E até aos 7 anos ele esteve entregue à corte materna e isolado do mundo. Depois viveu vários anos em Teherão. E foram anos difíceis para Nasir-Din. A Akazi aqui confiou aos cuidados de um tutor real, um tutor que era um shaki progressista. Mas Nasir-Din era considerado um adolescente excessivamente infantil, com uma educação negligenciada, mesmo para padrões persas, um jovem sem maturidade para governar, um jovem que era dominado pela mãe, que vivia isolado e ignorava a vida pública. O Shah tratava-o com frieza, mas a mãe e a Akazi protegiam-no. E vemos, portanto, que Nasir-Din, enquanto criança, enquanto jovem, tem por um lado a figura paterna, que quase que o ignora, que o trata com frieza. E, por outro lado, tem a mãe, Malek Jahan, e Mirza Akazi, que o protegem. Estas 4 personagens que se debatem aqui em torno da figura de Nasir-Din são personagens que vão ter um papel na história da fé Babi e na história da fé Bahá'í. Sabemos que o Bab dirigiu epístolas ao Shah Muhammad. Estamos nesta sessão a abordar a epístola de Baha'u'lláh dirigida a Nasir-Din. Sabemos que Malek Jahan queria que Baha'u'lláh fosse executado quando ele estava preso no Siachal, em Teherão. E sabemos que Mirza Akazi, devido às perseguições que lançou contra os Babis, ficou conhecido como o anticristo da fé Babi. A figura frágil e a pouca maturidade de Nasir-Din levou alguns ministros a questionar a sua capacidade como futuro governante persa. Levantou-se a possibilidade de um dos seus tios assumir o cargo como regente. Russos e ingleses interferiram nessa questão. Mas Akazi e a mãe de Nasir-Din, que o protegiam, tiveram várias conversas com russos e com britânicos para fazer valer a importância da sucessão de Nasir-Din. Para eles era fundamental que Nasir-Din sucedesse a Muhammad. Porque, estando Nasir-Din no trono, eles, de alguma forma, poderiam controlá-lo. E, fruto de muitas intrigas e movimentações, em 1847, Akazi faz uma purga que elimina praticamente todos os ministros que se opunham à sucessão de Nasir-Din. E no ano seguinte, em 48, Nasir-Din é nomeado oficialmente como governador do Azerbaijão e muda-se para Tabriz. Era uma indicação clara para toda a sociedade persa que ele era o herdeiro do trono. Não havia equívocos. E estes breves anos como governador do Azerbaijão vão-lhe proporcionar uma amostra das tarefas e das funções que o aguardavam no trono. Seriam crises financeiras, seriam tensões com o governo central, seriam manifestações de descontentamento popular, seriam dissidências religiosas, interferências russas e também rivalidades entre funcionários da administração governamental. O Shah Nasir-Din foi um monarca que teve uma ligação muito próxima com a fé do Bab desde o seu surgimento. Ele foi informado do aparecimento da fé Babi assim que os discípulos do Bab começaram a espalhar a fé por toda a Pérsia e ele foi testemunha do crescimento e da ascensão da fé Babi. E ele teve o privilégio
enquanto príncipe herdeiro, de estar frente a frente com o Bab e ouvi-lo declarar, numa reunião com sacerdotes e dignatários do Azerbaijão, estas palavras: eu sou o prometido, eu sou aquele cujo nome invocais há 1000 anos, por cuja menção haveis ressuscitado, cujo advento ansiaste testemunhar e cuja hora da revelação suplicaste a Deus que apressasse. Em verdade eu digo, incumbe aos povos do Oriente e do Ocidente obedecer à minha palavra e jurar lealdade à minha pessoa. É esta proximidade em relação ao Bab que marca uma diferença entre o Shah Nasir-Din e todos os outros monarcas e imperadores do seu tempo. Estas palavras do Bab são palavras de anúncio e de proclamação que Nasir-Din ouviu com os seus próprios ouvidos. Algumas ilustrações sobre a vida do Shah, a entrada principal do Palácio Real, em Teherão, a residência de verão, o Shah numa caçada, a caça e a equitação eram das suas paixões, o Shah com vários dignatários e algumas das 84 esposas do Shah Nasir-Din. Ao contrário do seu pai, o Shah Nasir-Din nunca teve grandes inclinações para o sufismo, nem mesmo grandes preocupações espirituais, mas ele tinha um sentimento de profunda religiosidade e uma convicção profunda nos princípios gerais do xiismo. E apesar das suas limitações educativas, Nasir-Din era um apreciador do revivalismo cultural persa que se manifestava na literatura, na poesia, na música, na pintura, na caligrafia. E o seu estilo de escrita, os seus gostos literários refletem também o ambiente cultural em que ele vivia. Nasir-Din, seguia um estilo de vida faustoso e extravagante. A caça e a equitação eram paixões obsessivas e ele adorava a ornamentação, as comidas sumptuosas, as residências sofisticadas. Mas, por outro lado, ele era ainda um homem tímido e introvertido. Por vezes tinha acessos de fúria e, nesses momentos, a sua raiva caía sobre qualquer pessoa que estivesse à sua frente. Percebemos que Nasir-Din era, sobretudo, uma pessoa instável. Nasir-Din visitou várias vezes a Europa e admirava o progresso tecnológico dos países europeus. Ele registou as memórias dessas viagens e depois tentou introduzir na Pérsia alguns desses progressos tecnológicos, o telégrafo, os caminhos de ferro, os sistemas de irrigação. Também tentou modernizar a educação, mas muitos dos seus esforços eram minados pela corrupção que existia entre as elites governamentais. Vemos aqui ilustrações da visita de Nasir-Din à Inglaterra. Vemos aqui Nasir-Din sendo recebido pela Rainha Vitória. Uma medalha comemorativa da visita de Nasir-Din à Alemanha. Uma ilustração de um desfile em São Petersburgo. E uma ilustração de uma publicação francesa sobre o assassinato de Nasir-Din. Nasir-Din foi assassinado em maio de 1896, quase no final do século XIX. Ele tinha 64 anos. Vejamos então a Epístola de Baha'u'lláh ao Shah Nasir-Din. Sabemos que esta epístola foi revelada pouco antes da partida de Adrianópolis, portanto, à volta de 1867-68. Sabemos que o texto original está em árabe e em persa e que a epístola foi enviada para o Shah a partir da cidade de Akka. O portador da epístola foi Badi, que sabemos que foi martirizado. Vemos aqui a foto com Badi. Nesta epístola, a principal voz é Baha'u'lláh que fala com um tom de autoridade, e a epístola tem um único destinatário, que é Nasir-Din. Ao contrário de outras epístolas, em que Baha'u'lláh se costuma dirigir a cristãos, a governantes, aqui há um único destinatário, o Shah da Pérsia. O Shah que sabia quem era Baha'u'lláh. Sobre esta epístola, Shoghi Effendi escreve o seguinte: para o Shah Nasir-Din, ele revelou uma epístola, a mais longa epístola dirigida a um soberano individual, em que ele testemunha a dureza incomparável das agruras que o atingiram,
recorda o reconhecimento da sua inocência por parte do governo nas vésperas da sua partida para o Iraque, roga-lhe que governe com justiça, descreve o chamamento que Deus lhe dirigiu para se erguer e proclamar a sua mensagem, assegura o desinteresse pessoal dos seus conselhos, proclama a sua crença na unidade de Deus e nos seus profetas, profere várias orações em nome do Shah, justifica a sua própria conduta no Iraque, realça a influência benéfica dos seus ensinamentos e coloca uma ênfase especial na sua condenação de todas as formas de violência e transgressão. Além disso, nessa mesma epístola, ele demonstra a validade da sua missão. Expressa o desejo de ser colocado frente a frente com os sacerdotes da época e produzir provas e testemunhos na presença de sua majestade que determinariam a verdade da sua causa. Denuncia a perversidade dos líderes religiosos nos seus dias, assim como nos dias de Jesus Cristo e de Muhammad. Profetiza que os seus sofrimentos serão seguidos por efusões de uma misericórdia suprema e por uma prosperidade transbordante. Traça um paralelo entre as aflições que caíram sobre a sua família e as suportadas pelos familiares do profeta Muhammad. Discorre sobre a inconstância dos afazeres humanos, descreve a cidade para a qual estava prestes a ser desterrado, pressagia a futura humilhação dos ulemás e conclui com mais uma expressão de esperança de que o soberano seja assistido por Deus a ajudar a sua fé e a voltar-se para a justiça. Esta é, pois, a forma como Shoghi Effendi descreve a epístola de Baha'u'llah ao Shah Nasir-Din. Penso que seria interessante fazer um estudo desta epístola seguindo os tópicos que Shoghi Effendi descreve neste livro, A Presença de Deus. Mas isso eu deixo aqui como um desafio para quem o quiser aceitar. Vamos então começar a ver os temas desta epístola de Baha'u'llah ao Shah Nasir-Din. E falemos de Deus. A que se refere Baha'u'llah quando fala de Deus ou da divindade? Quem é o Deus que Baha'u'llah nos fala? Quem é o Deus dos Baha'is? Nesta e noutras epístolas, Baha'u'llah proclama a existência de um Deus transcendente, um Deus omnipotente que é a fonte de todas as relações divinas. E tal como noutras epístolas a reis e governantes, também aqui Baha'u'llah afirma abertamente que ele é um novo manifestante de Deus, que ele tem uma nova mensagem divina. Baha'u'llah declara que nada pode impedir o surgimento de um novo manifestante, de uma nova revelação divina, e rejeita todas as noções de finalidade da revelação divina que estão no judaísmo, no cristianismo ou no islão. E diz-nos que essas noções de finalidade da revelação divina devem ser interpretações incorretas dos textos sagrados. Interpretações incorretas essas que são descritas como corrupção dos textos. O surgimento de um novo manifestante divino é naturalmente um teste à fé dos crentes das religiões anteriores. E a continuidade da revelação divina é uma consequência natural da omnipotência divina. Deus faz o que lhe apraz. E nada na terra e nos céus pode impedir a vontade de Deus. No parágrafo 197, Baha'u'llah diz-nos o seguinte: cada membro do meu corpo atesta que não há outro Deus salvo ele, que aqueles que ele ergueu na verdade e enviou com a sua guia são manifestantes dos seus nomes mais excelentes, os reveladores dos seus atributos mais exaltados e os repositórios da sua revelação no reino da criação. Que através deles a prova de Deus foi aperfeiçoada para todos salvo ele, o estandarte da unidade divina foi erguido e o sinal da santidade tornou-se manifesto. E que através deles toda a alma encontrou um caminho para o Senhor do trono no alto. Atestamos que não há outro Deus salvo ele, que desde a eternidade ele estava só, sem ninguém mais salvo ele, e que ele será até à eternidade aquilo que sempre foi. Neste parágrafo 197 há duas ideias que me parecem merecer destaque. Primeiro é o conceito de um Deus imutável. Apenas a criação se encontra em permanente mudança. Deus é imutável. Por outro lado, Baha'u'llah quer mostrar qual a fonte da sua autoridade e da sua revelação. E ele diz-nos que o Deus que enviou os profetas do passado, que enviou Moisés, que enviou Jesus, que enviou Muhammad, enviou também agora uma nova revelação, através de Baha'u'llah. Essa revelação é recebida através do Espírito Santo, que ele vai referir com várias metáforas ao longo das suas epístolas. É referido como a pena do Altíssimo, é referido como o roxinol, é referido como a Virgem Celestial.
E em vários textos de Bahá'u'lláh nós podemos encontrar diálogos profundamente fascinantes entre Bahá'u'lláh e o Espírito Santo. No parágrafo 241, Bahá'u'lláh refere o aparecimento dos vários manifestantes de Deus e questiona o conceito de finalidade da revelação divina. Ele diz o seguinte: sim, estes servos consideram o Deus único e verdadeiro como aquele que age segundo a sua vontade e ordena o que lhe apraz. Assim, eles não consideram impossível o aparecimento continuado no mundo contingente dos manifestantes da sua unidade. Se alguém defender o contrário, como pode ele ser diferente daqueles que acreditaram que a mão de Deus estava acorrentada? E se o Deus único e verdadeiro, glorificado seja a sua menção, for de facto considerado irrestrito, então qualquer causa que o rei antigo queira manifestar desde a nascente do seu mandamento deve ser adotada por todos. Neste parágrafo, Bahá'u'lláh faz uma alusão ao Alcorão para explicar que Deus pode continuar a enviar os seus manifestantes. Deus não tem as mãos acorrentadas, como afirmavam alguns opositores de Muhammad e afirmavam também agora os opositores de Bahá'u'lláh. É uma dedução lógica da omnipotência divina. Se Deus é omnipotente, nada pode impedir o aparecimento de novos manifestantes de Deus. E ao longo do texto desta epístola, Bahá'u'lláh vai afirmar de forma inequívoca que ele é um novo manifestante de Deus. Bahá'u'lláh proclama a sua identidade enquanto manifestante de Deus, proclama a sua missão e descreve o momento em que recebeu a revelação de Deus. Por outro lado, nesta epístola também faz referência aos seus sofrimentos, dizendo que é apoiado por Deus, comparando os seus sofrimentos com os sofrimentos de Cristo, de Muhammad e do Imam Hussein, e contrastando-os com a vida dos cortesãos que rodeavam o Shah. E ao longo do texto, Bahá'u'lláh vai instar o Shah a reconhecê-lo e vai apresentar alguns dos seus ensinamentos. O parágrafo 192 é um dos parágrafos mais citados das escrituras de Bahá'u'lláh. E Bahá'u'lláh diz-nos o seguinte: ó rei, eu era um homem como os outros, adormecido no meu leito, quando eis que as brisas do Todo-Glorioso foram sopradas sobre mim e me deram a conhecer tudo o que existia. Isto não provém de mim, mas daquele que é o Omnipotente, o Sapientíssimo. E ele ordenou-me que levantasse a minha voz entre a terra e o céu, e por isso sucedeu-me aquilo que fez fluir as lágrimas de todos os homens de compreensão. A erudição corrente entre os homens eu não a estudei. Nas suas escolas não entrei. Pergunta na cidade onde residi, para que possas saber que não sou dos que falam falsamente. Esta é apenas uma folha que os ventos da vontade do teu Senhor, o Omnipotente, o Todo Louvado, agitaram. É, como eu disse, um dos parágrafos mais citados das escrituras bahá'ís. Um parágrafo que Bahá'u'lláh define a sua identidade como manifestante de Deus. Um parágrafo que descreve o momento da revelação e que, de alguma forma, complementa aquilo que é dito nos parágrafos 6 e 7 da Súria Al-Kal. E Bahá'u'lláh também diz o seguinte para o Shah Nasir-Din: ó rei da terra, escuta o chamamento deste vassalo. Em verdade, eu sou um servo que acreditou em Deus e nos seus sinais e sacrifiquei-me no seu caminho. Disto estão testemunhas aflições que me atingiram, aflições cujo igual nenhum homem alguma vez sofreu. O meu Senhor, o Omnisciente, testifica a verdade das minhas palavras. Convoquei o povo para nada salvo Deus, o teu Senhor e Senhor dos mundos, e suportei por amor a Ele também as aflições que os olhos da criação nunca contemplaram. Aqui, Bahá'u'lláh descreve o que pretende do Shah. Ele quer que o Shah Nasir-Din ouça o seu chamamento. E por isso ele anuncia a sua mensagem, por isso sofreu devido a esse anúncio. É o que acontece com todos os manifestantes de Deus. O seu sofrimento vai ter uma natureza redentora para toda a humanidade. E depois, no parágrafo 199, Bahá'u'lláh acrescenta: juro por Deus, ó rei,
Fosses tu inclinar os teus ouvidos para as melodias daquele roxinol que chilreia em múltiplos tons no ramo místico conforme ordenado pelo teu Senhor o todo misericordioso, rejeitarias a tua soberania e voltarias a tua face para este cenário de glória transcendente. De que te servem as coisas que hoje são tuas e que amanhã outros possuirão? Escolhe para ti próprio aquilo que Deus escolheu para o seu eleito e Deus conceder-te-á uma soberania poderosa no seu reino. Suplicamos a Deus que auxilie a tua majestade a escutar aquela palavra cujo esplendor envolveu toda a terra e a proteger-te daqueles que se afastaram para longe da corte da sua presença. Neste parágrafo, o roxinol simboliza o próprio Bahá'u'lláh e as melodias do roxinol são as palavras da revelação de Bahá'u'lláh. Se o Shah percebesse as palavras, as melodias do roxinol, então ele daria outro sentido à sua vida, porque ele, o Shah Nasser-Din, levava uma vida faustosa, ele gostava de prazeres mundanos. E Bahá'u'lláh insta-o a tentar alcançar uma soberania bem superior àquela soberania mundana que ele exercia. Ele pede a Deus que ajude o Shah nessa tarefa. E ao longo da epístola nós vamos encontrar várias orações reveladas para o Shah. Bahá'u'lláh não vai fechar a porta para o Shah, nem o condena definitivamente, porque há sempre uma esperança da conversão, uma esperança de que o Shah venha a aceitar a nova revelação de Deus. Como dissemos anteriormente, o Shah sabia quem era Bahá'u'lláh. Isso faz com que o conteúdo e o tom desta epístola sejam diferentes de outras epístolas dirigidas a reis e governantes. Por vezes, o texto parece um diálogo entre pessoas que estão próximas. Bahá'u'lláh também sabia quem era o Shah e sabia, acima de tudo, como agiam os cortesãos que o rodeavam. E nesta epístola, Bahá'u'lláh vai desmontar toda a teia de falsidades que era alimentada por sacerdotes e cortesãos. Além disso, ele vai comparar as suas atitudes e os atos dos seus seguidores com as atitudes e os atos dos cortesãos e dos sacerdotes. E os contrastes são demasiado evidentes. Por outro lado, Bahá'u'lláh também vai comparar os seus seguidores com os primeiros muçulmanos, mostrando que as semelhanças falam por si. No parágrafo 194, Bahá'u'lláh diz o seguinte: olha para este jovem, ó rei, com os olhos da justiça. Julga então com verdade sobre o que lhe sucedeu. De facto, Deus fez da sua sombra entre os homens e um sinal do seu poder para todos os que habitam na terra. Julga entre nós e aqueles que nos injuriaram sem prova e sem um livro iluminado. Aqueles que te rodeiam amam-te para seu próprio bem, enquanto este jovem ama-te para teu próprio bem e não tem outro desejo salvo aproximar-te da sede da graça e voltar-te para a mão direita da justiça. O teu Senhor dá testemunho daquilo que declaro. Bahá'u'lláh apela aqui ao sentido de justiça no julgamento da sua causa e da sua pessoa. E mostra que as suas intenções são totalmente diferentes das pessoas que rodeiam o Shah. No parágrafo 223, Bahá'u'lláh questiona as pessoas que o acusam e diz o seguinte: gostaríamos de perguntar como é possível refutar estas pessoas cujos atos estão em conformidade com as suas palavras e, em vez disso, dar crédito àqueles que recusaram abdicar de um mínimo da sua autoridade mundana no caminho daquele que é o irrestrito. Alguns sacerdotes que declararam este servo como infiel nunca se encontraram comigo. Nunca me tendo visto ou conhecido o meu propósito, mesmo assim, eles disseram que lhes agradou e agiram como quiseram. No entanto, toda a pretensão requer uma prova, e não meras palavras ou exibições de aparente piedade. A seguir a estas palavras, Bahá'u'lláh vai recordar alguns certos das palavras ocultas para mostrar quais são os valores morais que regem os seus seguidores. O juízo que os cortesãos emitiram sobre Bahá'u'lláh não se baseia em qualquer prova ou facto, são apenas opiniões sem fundamento. E Bahá'u'lláh e os seus seguidores apresentam uma coerência moral, isto é, os seus atos estão de acordo com as suas palavras. Já os sacerdotes e os cortesãos, por seu lado, mostram apenas apego ao poder mundano. No parágrafo 222, Bahá'u'lláh questiona as funções e os serviços dos cortesãos. E ele diz o seguinte: assim, se perguntar a certas pessoas, pela graça do seu Senhor, repousam à sombra da tua misericórdia real e usufruem de incontáveis favores,
que serviço haveis prestado em troca desses favores reais? Haveis, através de uma política sábia, anexado mais um território ao reino? Haveis-vos dedicado a alguma coisa que garantisse o bem-estar do povo, a prosperidade do reino e a glória duradoura do Estado? Eles não teriam outra resposta, salvo designar, justo ou falsamente, um grupo de pessoas perante a tua presença real como babis e imediatamente lançarem-se no massacre e na pilhagem. Estas palavras de Bahá'u'lláh são uma denúncia da corrupção e da hipocrisia que reinava na corte do Shah. Os cortesãos limitavam-se a bajular o rei e nenhum benefício traziam para o reino. Os cortesãos apenas procuravam manter os seus privilégios, poder e benefícios materiais. E perseguir os babis parecia ser a única coisa que eles faziam. E no parágrafo 221, Bahá'u'lláh lança um desafio ao Shah e aos sacerdotes. E ele diz o seguinte: Oxalá Sua Majestade, na sua vontade que adorna o mundo, decretasse que este servo fosse colocado frente a frente com os sacerdotes da época e produzisse provas e testemunhos na presença de Sua Majestade o Shah. Este servo está pronto e tem esperança em Deus que essa reunião possa ser convocada para que a verdade do assunto fique clara e manifesta perante Sua Majestade o Shah. Incumbe-te assim dar a ordem e eu estarei perante o trono da tua soberania. Decide depois por mim ou contra mim. Estas palavras são, pois, um desafio para um frente a frente entre Bahá'u'lláh e aqueles que rodeiam o Shah e se opõem a ele. Ao longo desta epístola ao Shah Nasir-Din são feitas várias comparações. Comparações entre os valores materiais que norteavam os cortesãos e os sacerdotes e os valores morais que norteavam os Bahá'ís. Comparação entre os aparentemente poderosos, os cortesãos e os sacerdotes que rodeavam o Shah, e os humilhados, isto é, os Bahá'ís que eram perseguidos. Comparação entre os exilados que acompanhavam Bahá'u'lláh e a família de Muhammad. Comparação entre os crentes Bahá'ís e os primeiros muçulmanos. Comparação entre os crentes e os descrentes. Comparação entre os mártires Bahá'ís e os cortesãos que rodeavam o Shah. Comparação entre os mártires Bahá'ís e os sacerdotes muçulmanos. Um tema recorrente nas epístolas de Bahá'u'lláh dirigidas a reis e governantes é o tema da justiça. E na epístola dirigida ao Shah Nasir-Din, o tema é abordado ainda com maior assertividade. Não é de admirar, pois, como vimos, na Pérsia reinava um sistema de governação que era profundamente injusto e corrupto. Vamos, pois, encontrar ao longo da epístola várias referências sobre a importância da justiça na governação. Bahá'u'lláh vai apelar ao Shah Nasir-Din para que trate o povo com justiça. Apela ao Shah para ser tratado ele próprio, Bahá'u'lláh, com justiça. E exorta o Shah a ser justo e misericordioso em todos os seus assuntos. E pede a Deus que ajude o monarca a ser justo. A importância de um soberano justo é destacada e realçada. Um rei justo deve ouvir todas as partes, deve proteger todas as religiões. Um rei justo não deve punir uma comunidade por causa do ato de um indivíduo. E sobre o tema da justiça, encontramos no parágrafo 217 estas palavras: Um rei justo é a sombra de Deus na terra. Todos devem procurar abrigar-se à sombra da sua justiça e repousar à sombra do seu favor. Este não é um assunto com âmbito específico ou limitado que se possa restringir a uma outra pessoa, pois a sombra descreve aquele que a lança. Deus, glorificada seja a sua lembrança, intitulou-se o Senhor dos mundos, pois ele nutriu e ainda nutre todos. Glorificada seja, pois, a sua graça que precedeu todas as coisas criadas e a sua misericórdia que superou os mundos. Percebemos, pois, destas palavras de Bahá'u'lláh, que a justiça é uma lei universal. E quando Bahá'u'lláh fala de justiça, ele exige-a a todos os governantes da terra. No parágrafo 215,
Baha'u'lláh apresenta exemplos práticos de aplicação da justiça por parte de um soberano. Ele diz o seguinte: incumbe à benevolência do soberano, porém, examinar todos os assuntos com os olhos da justiça e da misericórdia e não se contentar com afirmações infundadas de certos indivíduos. Suplicamos a Deus que assista graciosamente o rei a cumprir aquilo que lhe apraz e, em verdade, aquilo que ele deseja deve ser o desejo de todos os mundos. Percebemos por estas palavras de Baha'u'lláh que a aplicação da justiça exige que se investiguem os factos e não se fique apenas com as opiniões dos cortesãos. A justiça deve ser imparcial, deve ouvir todas as partes. E estes apelos, estas palavras de Baha'u'lláh são particularmente importantes se nós pensarmos aquilo que era o contexto social e político da Pérsia no século XIX. Já no parágrafo 190 encontramos estas palavras: ó rei, adjuro-te pelo teu Senhor, o todo misericordioso, que consideres os teus servos com os olhares dos olhos do teu favor e os trates com justiça, para que Deus possa tratar-te com misericórdia. Poderoso é o Senhor para fazer o que lhe apraz. O mundo, com toda a sua humilhação e glória, passará, e o reino permanecerá com Deus, o mais exaltado, o omnisciente. É particularmente interessante nestas palavras de Baha'u'lláh encontrar a relação entre justiça e misericórdia. Só sendo justo com os seus súbditos é que o monarca encontrará a misericórdia de Deus. Primeiro vem a justiça, depois virá a misericórdia. Merece destaque também nesta epístola a presença de várias narrativas, narrativas de eventos passados e narrativas de eventos futuros. Estas narrativas, ao referirem eventos do passado, focam sobretudo em acontecimentos que tiveram lugar durante os exílios no Iraque otomano e depois em Constantinopla. Este mesmo tom narrativo, já com contornos angustiantes, é usado depois para descrever eventos que terão lugar no futuro, nomeadamente o exílio para a fortaleza de Acá. É de referir também que nestas narrativas, por vezes, é o Espírito Santo que assume a voz de narrador. Vejamos agora um exemplo em que é o Espírito Santo que assume a voz da narrativa. E o texto diz o seguinte: a pena do Altíssimo dirigiu-se a mim dizendo: não temas, relata à sua majestade o chá aquilo que te sucedeu. O seu coração, em verdade, está entre os dedos do teu Senhor, o Deus de misericórdia, para que porventura o sol da justiça e da generosidade possa brilhar no horizonte do seu coração. Assim foi enviado o decreto por aquele que é o Sapientíssimo. Percebemos aqui que há uma espécie de diálogo entre o Espírito Santo e Baha'u'lláh. Espírito Santo que é referido como a pena do Altíssimo. Um outro exemplo de narrativa encontramos no parágrafo 188, e o texto diz-nos o seguinte: recorda-te da misericórdia de Deus para contigo. Como quando estavas encarcerado com várias outras almas, Ele te libertou e te ajudou com as hostes do visível e do invisível, até que o rei te enviou para o Iraque, depois de lhe termos revelado que tu não eras dos semeadores de sedição. Aqueles que seguem os seus desejos corruptos e põem de parte o temor a Deus estão de facto em erro grave. Aqueles que espalham desordem na terra, derramam o sangue dos homens e injustamente reduzem a cinzas as propriedades dos outros, nós, em verdade, estamos distantes dele e suplicamos a Deus que não nos associe com eles, seja neste mundo ou no mundo vindouro, a menos que se arrependam perante ele. Este é, pois, um exemplo de diálogo entre o Espírito Santo e Baha'u'lláh. Neste diálogo, a voz do Espírito Santo dirige-se a Baha'u'lláh e diz-lhe que foi Deus que o ajudou quando ele vivia os seus sofrimentos e os seus exílios. E noutro parágrafo desta epístola ao Chá da Pérsia, Baha'u'lláh diz o seguinte: com o consentimento e permissão do rei da época, este servo viajou da sede da soberania para o Iraque
e residiu durante 12 anos naquela terra. No decorrer de todo este período, nenhum relato da nossa situação foi enviado para a corte da tua presença e nenhum protesto foi apresentado a potências estrangeiras. Colocando toda a nossa confiança em Deus, residimos naquela terra, até que veio para o Iraque um certo funcionário, que após a sua chegada começou a hostilizar esta pobre companhia de exilados. Dia após dia, instigado por alguns supostos eruditos e outras pessoas, ele levantou problemas a estes servos, apesar de eles em momento algum terem cometido qualquer ato prejudicial para o Estado e o seu povo, ou contrário às regras e costumes dos cidadãos do reino. Neste texto, a referência à sede da soberania é uma alusão à cidade de Arão, onde Bahá'u'lláh residia. E o funcionário que é enviado para o Iraque e começa a hostilizar os exilados é Mirza Burzukhan, o cônsul persa em Bagdade. E depois, entre estas narrativas do passado, encontramos uma outra narrativa, mas de eventos que terão lugar no futuro. E Bahá'u'lláh diz o seguinte: em breve, os expoentes da riqueza e do poder banir-nos-ão da terra de Adrianópolis para a cidade de Acá. Segundo dizem, é a mais desolada das cidades do mundo, de aparência mais repelente, de clima mais detestável e de água mais imunda. É como se fosse a metrópole das corujas, em cujo recinto nada se pode escutar salvo o eco do seu lamento. Ali eles decidiram encarcerar este jovem, fechar perante as nossas faces as portas da tranquilidade e do conforto e privar-nos de todos os benefícios materiais durante o resto dos nossos dias. Nestas palavras, como disse, Bahá'u'lláh está a antecipar eventos que vão ocorrer no futuro. Percebemos nestas palavras que há um tom de angústia perante aquilo que vai acontecer. Agora, percebendo o conteúdo da Epístola de Bahá'u'lláh ao Shah Nasir-Din e conhecendo aquilo que foi o seu reinado e aquilo que foi a dinastia Qajar, podemos questionar onde estava Deus ao longo da história da dinastia Qajar. Que balanço podemos fazer dessa dinastia? E mais uma vez, a resposta a estas perguntas está escrita pela mão de Shoghi Effendi. O guardião da fé Bahá'í escreve o seguinte: os Qajares, membros da tribo estrangeira dos turcomanos, tinham de facto usurpado o trono persa. Aka Muhammad Khan, o Shah eunuco e fundador da dinastia, foi um tirano tão atroz, avarento e sanguinário que a memória de nenhum persa é tão detestada e universalmente execrada quanto a sua memória. A reputação do seu reinado e dos seus sucessores imediatos é de vandalismo, de guerra interna, de chefes recalcitrantes e rebeldes, de banditismo e opressão medieval, enquanto os anais dos reinados dos Qajares posteriores são marcados pela estagnação da nação, o analfabetismo do povo, a corrupção e incompetência do governo, as intrigas escandalosas da corte, a decadência dos príncipes, a irresponsabilidade e a extravagância do soberano e a sua abjeta subserviência a uma ordem clerical notoriamente degradada. E Shoghi Effendi prossegue. Quanto ao seu sucessor, do Shafat Ali, o fanático Shah Muhammad, um dos seus primeiros atos condenado definitivamente pela pena de Bahá'u'lláh foi a ordem para estrangular o seu primeiro-ministro, o ilustre Qaim Khan, imortalizado por esta mesma pena como o príncipe da cidade dos estadistas e das realizações literárias, substituindo por aquele grosseiro e consumadamente vil Hajji Mirza Akazi, que levou o país à beira da bancarrota e da revolução. Foi este mesmo Shah que se recusou a entrevistar o Bab e o encarcerou no Azerbaijão, e que aos 40 anos de idade foi atingido por uma complicação de doenças às quais sucumbiu, acelerando a ruína pressagiada nestas palavras do Qaim Mulazma. Juro por Deus, ó Shah, se mostrares inimizade àquele que é a sua lembrança, Deus no dia da ressurreição condenar-te-á perante os reis ao fogo do inferno, e tu nesse dia, em verdade, nenhum auxílio encontrarás, salvo Deus, os céus. Vemos aqui nestas palavras de Shoghi Effendi uma referência ao grão-vizir Qaim Khan, que mencionámos quando referimos os principais eventos que ocorreram na Pérsia no século XIX. Temos aqui também
uma citação de palavras do Bab dirigidas ao Shah Mohammed. Temos aqui uma ilustração de um desfile do Shah, que vai a cavalo, rodeado por uma comitiva de oficiais, de guarda-costas, de carrascos e de cortesãos. E Shoghi Effendi prossegue com o seu balanço da dinastia Qajar. Ele diz o seguinte: o Shah Nasir-Din, um monarca egoísta, caprichoso e arrogante, sucedeu no trono e durante meio século estava destinado a ser o único árbitro dos destinos do seu desafortunado país. Um obscurantismo desastroso, uma administração caótica nas províncias, a desorganização das finanças do reino, as intrigas, o espírito vingativo e a devassa dos cortesãos aduladores e gananciosos que pairavam e chameavam ao redor do seu trono, o seu próprio despotismo, que, não fosse o receio da opinião pública europeia e o desejo de causar boa impressão nas capitais do Ocidente, teria sido ainda mais cruel e selvagem, foram as características distintivas do reinado sangrento daquele que se denominava caminho do céu e hospedaria do universo. Uma escuridão tripla de caos, bancarrota e opressão envolveu o país. O seu próprio assassinato foi o primeiro presságio da revolução que iria restringir as regalias do seu filho e sucessor e depor os dois últimos monarcas da Casa Qajar e extinguir a dinastia. Destas palavras de Shoghi Effendi, parece-me legítimo concluir que a dinastia Qajar tinha o seu destino traçado, desde que o Shah Nasir-Din iniciara o seu reinado com a execução do Bab e depois prosseguiu com os exílios de Baha'u'lláh. Por outro lado, esta associação do Shah com os sacerdotes xiitas contra o Bab e depois contra Baha'u'lláh, de alguma forma assemelha-se ao entendimento entre autoridades romanas e sacerdotes judeus contra Sua Santidade Jesus Cristo. E muitos anos mais tarde, após a revelação da Epístola ao Shah Nasir-Din, Baha'u'lláh revelou outra epístola em que se referia novamente ao Shah da Pérsia. E ele disse o seguinte: entre eles, os reis da terra, está o rei da Pérsia, que suspendeu no ar aquele que é o templo da causa, o Bab, e matou com tamanha crueldade que todas as coisas criadas, os habitantes do paraíso e a Assembleia no alto, choraram por ele. Além disso, ele assassinou alguns dos nossos parentes, saqueou a nossa propriedade e fez a nossa família cativa nas mãos dos opressores. Várias vezes ele encarcerou-me. Por Deus, o verdadeiro, ninguém pode contar as coisas que me sucederam na prisão, salvo Deus, o contador, o omnisciente, o omnipotente. Depois ele desterrou-me e a minha família do meu país, e então chegámos ao Iraque em tristeza evidente. Ali ficámos até ao momento em que o rei de Rum, sultão da Turquia, se levantou contra nós e nos chamou à sede da sua soberania. Quando a alcançámos, fluiu sobre nós aquilo que fez o rei da Pérsia regozijar-se. Mais tarde, entramos nesta prisão, onde as mãos dos nossos amados foram arrancadas da borda do nosso manto. Foi dessa forma que ele nos tratou. Foi dessa forma que ele nos tratou. E é assim Baha'u'lláh se refere, mais uma vez, ao Shah Nasir-Din. Shah Nasir-Din, cujo reinado está para sempre associado ao martírio do Bab, cujo reinado está para sempre associado aos exílios e às opressões sofridas por Baha'u'lláh. Deixo agora algumas questões para reflexão sobre esta epístola dirigida ao Shah Nasir-Din. Que metáforas são usadas para Baha'u'lláh para descrever a sua identidade como manifestante de Deus? Por que é que Baha'u'lláh descreve os sofrimentos de Jesus Cristo? Como é que Baha'u'lláh responde a judeus, cristãos e muçulmanos que defendem a finalidade das suas religiões? Por que é que Baha'u'lláh cita excertos das palavras ocultas para o Shah? E o que diz Baha'u'lláh sobre os cortesãos e sacerdotes que rodeavam o Shah? Entre parênteses está aqui indicado os parágrafos onde se podem encontrar respostas a estas questões. Por fim, deixo algumas referências bibliográficas para quem quiser aprofundar e alargar os seus conhecimentos sobre
o Shah Nasseddin e a dinastia Qajar. E não posso deixar de recomendar este livro, Pivot of Universe, um livro de Abbas Amanat sobre o Shah Nasseddin e a monarquia no Irão. Por fim, recomendo também este vídeo. É um vídeo que está em inglês e tem as memórias de Nasseddin a propósito da sua visita a vários países europeus. E assim chegamos ao fim desta 9ª e última sessão sobre a Surya Al. Obrigado pela vossa atenção.